A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Eu quero cumprimentar a todos vocês que nos ouvem pelo YouTube. Em algum momento esta mensagem será vinculada e você vai ouvir. Seja bem-vindo à revelação da graça de Deus, a voz poderosa do Senhor aos corações das ovelhas. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, e se você gostar dessa mensagem, ouvir ela até o final, compartilhe ela com seus familiares, amigos, e nos auxilie a divulgar a graça de Deus aos corações gratuitamente, no nome do Senhor Jesus. Bom, nós vamos então hoje dar sequência a esse estudo que começamos a semana passada, sobre a fé. Hoje vamos falar sobre o tema a fé que nos faz ver o invisível. Por que a fé no Senhor Deus, a fé provinda de Deus, o dom da fé, a fé sobrenatural, ela faz nós vermos o invisível? Porque Deus é espírito e é invisível. E todas as pessoas que desfrutam dessa fé, e ela se diferencia do pensamento positivo, por causa disso. O pensamento positivo não faz você ver o invisível, mas a fé faz. E nós vamos estudar isso aqui hoje. Você tem que se despertar para essa realidade. Nós vivemos num mundo materialista, porém nós não podemos andar segundo o materialismo que os nossos olhos veem. Você tem que aprender a andar pelo invisível. Diga comigo, o invisível. E aí o mundo vai dizer, você é louco. Aí você não tem problema, eu sou mesmo, sou ET. Eu fui desde antes da fundação do mundo escolhido. Eu sou espírito encarnado nessa terra. Vim aqui com uma missão poderosa e eu vou andar segundo o que eu vejo pelos olhos da fé, o invisível. E é isso que vamos falar nesta manhã. Abra a tua Bíblia aí, não temos telão hoje, vamos na Bíblia. Hebreus capítulo 11 e versículo 27, tem um texto aqui, um versículo maravilhoso que o Senhor nos deu para nós meditarmos aqui como texto principal desse estudo. Hebreus capítulo 11 e versículo 27. Acharam todos? Amém? Diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente e os que vão nos ouvir pela internet. Fecha os teus olhos, Pai amado e querido. É muito glorioso, gratificante, maravilhoso poder ter essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de se encher da Tua palavra, de ser por Ti direcionado, de poder ter a nossa mente ativada, a mente do Senhor, de poder pensar os Teus pensamentos, sentir os Teus sentimentos e ver o que o Senhor vê. É assim que o Senhor posicionou a Tua igreja na terra, os Teus filhos. Pai, que nesta manhã o Senhor possa despertar em nós essa forma de ver e de andar e de viver, para que as nossas decisões e ações não mais sejam mediante o que os nossos olhos carnais e materiais estão vendo, mas segundo os olhos espirituais estão vendo. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro esta reunião e esse momento que vamos viver de ouvir a Tua voz
de forma poderosa para as nossas vidas. Aquietamo-nos para ouvir a tua voz, que eu desapareça, que todo o meu ser, os meus lábios, a minha mente, todo o meu ser, seja tomado para que o Senhor dê expressão a teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Vamos sem microfone mesmo. Poucas pessoas aqui. A fé que nos faz ver o invisível. Você tem ouvido, hoje está bastante normal e comum, pela internet principalmente, muitas mensagens motivadoras, baseadas em técnicas da psicologia, da psicanálise. Existem muitas vertentes que são utilizados por profissionais do coach. Quem já ouviu falar? Coach. Eu particularmente respeito, acho muito válido, muito bacana. É um profissional como qualquer outro profissional que trabalha com o desenvolvimento pessoal das pessoas, com o desenvolvimento da equipe, busca métodos e estratégia e ferramentas para destravar a vida das pessoas e fazê-las caminhar com mais motivação, com mais coragem. Tudo isso é muito válido e nós temos visto isso pela internet e no mundo secular. Porém, nós temos que diferenciar tudo isso da fé em Deus. A fé é algo transcendental. Enquanto tudo que se faz no mundo motivacional é algo material, é algo secular, é algo palpável, a fé é algo transcendental, é algo sobrenatural e que somente pode ter e receber ela os eleitos de Deus. A fé é dos eleitos. Por quê? Porque os eleitos vieram a esse mundo com uma missão gloriosa dada por Deus, para serem luzes, para serem sal da terra, para mostrarem a glória e o poder de Deus na sua vida, na sua forma de viver, nas suas atitudes. Então Deus, ao nos dar essa missão, Ele providenciou algo da parte dele para nós, que chama-se fé. E a fé em Deus, na sua palavra, ela provoca algo nas nossas vidas que nos faz ver o que o mundo não vê, o invisível. Esse texto que acabamos de ler aqui em Hebreus 11, 27, eu quero falar sobre alguns itens dentro desse versículo aqui, primeiramente, antes da gente transcorrer o estudo. Veja só, aqui diz que deixou o Egito. Quem deixou o Egito? Moisés. Moisés, ele tinha uma confiança em Deus, obviamente, porque ele teve que ter um encontro com Deus na sarça. Você sabe toda a história. Deus teve que trabalhar o coração dele, a mente dele. Ele era um homem muito pacato, escondido, muito tímido, e Deus teve que trabalhar o coração e a mente dele. E ele chegou num nível de confiança plena em Deus. E aí então ele tomou uma atitude de grande risco. Diga comigo, atitude de grande risco. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre riscos. Os irmãos já pararam para pensar que a vida inteira, mas inteira, ela é composta de riscos, uns mais, uns menos, alguns riscos maiores, outros menores, outros médios, mas a vida é composta de riscos.
Dependendo do que você comer, você tem um risco de pegar uma infecção. É ou não é, irmãos? Intestinal, no estômago, estomacal. Dependendo do lugar que você frequenta, talvez você pode ser acometido por uma bactéria, por um vírus. Dependendo da maneira como você estiver andando, talvez numa rodovia, alguém louco pode, você tem um risco. Sim ou não? Você tem um risco de tudo, a vida inteira é composta de risco. Por quê? Porque os riscos, eles vieram a existir nessa terra com a existência do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, através da desobediência de Adão e Eva, então os riscos vieram numa proporção terrível. E foi quando Deus preconizou a fé, para que eu e você pudesse ser capazes de viver a nossa vida nessa terra por fé, em meio aos riscos, em meio à perversidade, em meio à malignidade, em meio à escuridão, em meio ao tenebroso que está esse mundo. Deus providenciou a fé. E quando a gente vive por essa fé, a gente toma atitude para enfrentar risco. Foi o que aconteceu com Moisés. Tinha 3 milhões de israelitas escravos há 400 anos no Egito. E Deus disse para Moisés: eu vou usar você, e você vai pegar o meu povo e vai tirar do Egito. Mas como? O exército dos egípcios era grande. O Egito na época era uma potência mundial. Pega uma potência mundial hoje. Pega os Estados Unidos hoje, que é uma potência mundial. Os caras têm bombas e armamento para destruir o planeta centenas de vezes. Era uma potência mundial. O Egito na época era muito rico, possuía um exército poderoso, tudo de última geração naqueles dias, estava nas mãos dos egípcios. O faraó era muito poderoso. E o povo de Israel, apesar de ser milhares, mas eram pessoas muito simples, eram escravos, eles não possuíam poderes próprios, humanos, para enfrentar o faraó e o Egito. E Moisés, ele teve que aprender a confiar na palavra de Deus, desde quando ele viu o Senhor na sarça ardente, e o Senhor fez alguns prodígios na frente dele, o cajado se transformando em serpente, a mão dele leprosa, e depois sendo curado. Deus foi manifestando prodígios e mostrando para ele: eu sou Deus e você vai ter que aprender a confiar em mim. E chegou o momento que então ele tinha que sair do Egito com aquele povo, enfrentar Faraó. E era um grande risco, porque Faraó, como de fato aconteceu, mandou matar o povo de Israel inteiro. Pegou o exército e saiu atrás do povo e disse: destrói todos, matam todos. Mas diz que ele ficou firme. Olha como é que é interessante. Primeiro, ele tomou uma atitude de risco. Essa atitude de risco estava em desacordo com o rei, com a autoridade que lá existia. Você sabe que a gente tem que ser submisso às autoridades, enquanto as autoridades estão submissas a Deus. Do momento que as autoridades deixam de estar submissas a Deus, você tem que ter fé para você enfrentar eles, ainda que você tenha que pagar com a tua vida. Foi assim com os cristãos lá que enfrentou o Império Romano. O imperador queria ser adorado, e o cristão adora imagem, adora a criatura. Isso? Não adora. O cristão adora o Criador, e somente o Criador e mais ninguém. E eles tiveram que pagar com a sua própria vida. Moisés então decidiu enfrentar o rei, que era a autoridade máxima, correr um grande risco, e ele diz que ficou firme na sua atitude. O que é uma coisa firme, irmão? Vamos, me ajuda aí. Pode participar. O que é firme? Resistência.
resistência. O que mais? Firme, irmãos. Uma coisa firme, irmãos. Firme. Enraizado. Hã? Enraizado. Enraizado. Uma coisa firme, irmãos. Tem uma palavrinha que eu quero que os irmãos façam. Hã? Consistente. Uma coisa firme, irmão. Coisa firme é uma coisa que não sai do lugar. Tá? Eu bato um vento assim. Não, o Senhor disse. Firme. Ela é. O que é o contrário de firme, irmãos? O que é o antônimo de firme? Fraco, mole. Hã? Uma hora crê, uma hora não crê. Sim ou não? Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está lá. Uma hora fala que crê em Deus, outra hora fala que crê no Covid. Sabe essa coisa que as pessoas vivem titubeando? Uma hora está emocionalmente bem com Deus, outra hora. Sabe essa coisa de oscilar? É porque a pessoa não está firme. Imagine, irmãos, Moisés diante do mar vermelho, tinha um mar na frente. E ele foi parar de frente para o mar vermelho porque foi Deus que o conduziu. Podia ter ido por outro caminho, mas Deus falou: não, vai aí. O Senhor meteu um mar lá, vai aí. É aí que eu quero, vai por aí. E ele foi parar de frente com o mar vermelho com 3 milhões de pessoas. E de repente o exército de Faraó vem atrás e com muita força gritando: vamos matar, vamos matar. E o povo começou a dizer: aí, Moisés, você trouxe nós aqui para morrer na beira do mar. Céu, fanfarrão. Você me trouxe aqui para morrer aqui, rapaz. Olha a situação da nossa vida, Moisés, ele poderia ter: não, gente, vamos voltar para os egípcios. Só calma, ele está voltando. Vamos voltar todo mundo. Ele falou com Deus. Ele não falou com a Rede Globo. Ele não falou com o SBT. Ele não falou com a Rede Record. Ele não falou com o presidente da República. Ele não falou com o Dória, governador. Ele não falou com o prefeito. Ele falou com Deus. Ele quis saber o que Deus tinha para ele e para aquele povo diante daquele grande risco, daquela situação. Ele falou com Deus. Muitos crentes nos dias de hoje estão envergonhando a Cristo, porque estão andando segundo o que o mundo diz e não segundo o que Deus diz. Estão buscando orientação no mundo e não de Deus. A minha vida e a tua vida não está no mundo, não é do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. O Senhor nos escolheu e nós vamos cumprir a nossa missão, com Covid ou sem Covid. O Senhor é conosco, meu amado. E ele falou com Deus, porque ele estava firme. Porque toda pessoa que está firme, quando está diante de uma situação terrível, vai falar com quem? O firme fala com quem? Deus. Com Deus, irmão. Mas por que ele foi falar com Deus? Como é que você fala com Deus? Eu não estou vendo Deus, eu estou vendo Dória. Mas Deus não estou vendo. Eu estou vendo a Rede Globo, mas Deus não estou vendo. Mas você fala com Deus porque você está firme e porque você está conseguindo ver o invisível, porque Deus é invisível. Amém, irmãos? Quem fica buscando a orientação e viver a sua vida segundo o que o mundo diz, é porque a pessoa não consegue ver o invisível. O invisível. E ele foi falar com o invisível, porque ele viu o invisível. Você vê o invisível, irmãos? Você consegue ver o invisível? Então você tem que falar com o invisível, que é Deus. Ó,
Escute o que eu vou dizer. Você vai ter que decidir. Eu vou ter que decidir. Ou nós ouvimos Deus ou o mundo. Os dois não dá. Ou você ouve Deus ou a Rede Globo. Ou você anda segundo o que Deus diz, ou você anda segundo o que o mundo diz. Não dá para você falar, não, eu sou crente, eu creio em Deus, mas sabe, a Rede Globo também falou. Ah, meu amado, então eu te sinto muito. Você não está vivendo pela fé, pelo invisível. Nós vamos ter que decidir, irmãos. Estamos chegando num ponto no Brasil. Espere para você ver. Espere para você ver. A liberdade de expressão será restrita. Entendeu? Haverá uma perseguição violenta com quem falar a verdade nesse país. E nós, o povo de Deus, temos que ser resistentes, firmes. Nós não podemos envergonhar os nossos cristãos dos dias do Império Romano, irmãos. Nós não podemos envergonhar eles. Eles morreram lá atrás, enfrentando o imperador e todo o império. Nós temos que enfrentar esse mundo, essa mentira e esse engano que está colocado para todos nós. Aí vamos enfrentar com fé. Não é com violência, não, mas é com fé, com perseverança no Senhor. É dizer, é mentira tudo isso que o mundo diz. A verdade é o que Cristo diz nas nossas vidas. Então ele viu o invisível, por isso ele tomou atitude. É muito fácil você identificar as pessoas que vivem por fé, irmão, mas muito fácil. Muito fácil. As pessoas que vivem por fé, elas conseguem ter uma capacidade de ver o invisível e de transpor as barreiras, os desafios e os riscos que lhe é colocado, porque você percebe logo, e você percebe o religioso. Você percebe o religioso. O religioso é aquele que ele vem e fala, não, eu já piquei meu cartão, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas na hora que ele tem que viver o impossível e ver o invisível, tomar uma atitude de fé para brilhar, as pernas balançam tudo e bate tudo, o medo paralisa, trava, e a pessoa diz, você viu lá na televisão, porque não vive por fé, porque não vê o invisível. É religioso. E nós aqui não somos religiosos, tá bom, irmãos? Nós não somos religiosos, nós somos cristãos, nós somos da fé, nós vemos por fé, nós vamos enfrentar todos os problemas que por vier nessa existência, seja no presente ou no futuro, não importa a situação, porque nós sabemos que seja o presente ou seja o futuro, seja principados, potestades, seja a vida ou seja a morte, seja qualquer outra criatura, seja ela microscópica ou macroscópica, não importa, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não importa o que o mundo diz. Então, tudo isso, toda essa atitude que Moisés teve, esse ficar firme, porque ele via o invisível. Hebreus 11:9. Agora vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Hebreus 11:9. No mesmo capítulo, irmão. Nós vamos ficar bastante nesse capítulo 11 aqui de Hebreus, tá? Vamos passear sempre por aqui durante essa caminhada de fé. Hebreus 11:9 fala assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha como é que é o cristão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai, com Sara. Mas os anos se passaram, ele envelheceu. Sabe o que ele fez? Ele foi para o deserto, fez uma cabana bem bonita. E
começou a ver o invisível. Ele entrou na cabana, colocou um banquinho para Isaac e para Jacó. Isaac e Jacó ainda materialmente dizendo, fisicamente não existia. Ele entrou na cabana e começou a conversar com Isaac e Jacó. É louco, pastor. Mas a fé é loucura mesmo para o mundo, irmãos. Ele viu o invisível. Você consegue ver as promessas do Senhor na tua vida em meio a essa turbulência? Eu consigo, irmãos. Já temos irmãos aqui que já está prosperando mais agora na pandemia do que antes da pandemia. Você tem que ver Deus fazendo isso. Amado, veja o invisível. Abraão não olhava para a situação do corpo dele, nem para o corpo de Sara, que estava... Ele disse, o Senhor disse. Ele não pode mentir. Então eu já vou começar a ver. E aí começou a ver o invisível. Abraão não conheceu fisicamente a Jacó. Não conheceu. Mas espiritualmente, pela fé, ele conseguiu ver Jacó. Dentro da cabana que ele fez. Fez uma cabana, sentou e diz, aqui está o meu filho Isaac, aqui está o meu filho Jacó. Imagina os criados olhando Abraão, patrão, mas não sei, ele é assim, mas Deus abençoa ele, Deus é com ele. Vendo o invisível. Mas sabe por que as pessoas têm dificuldade de ver o invisível? Porque não recebeu a fé dos eleitos. Agora, se o eleito de Deus começar a viver por aquilo que os olhos vê, aí é problema. Aí é problema. Porque a única coisa que diferencia os eleitos genuínos dos que não são eleitos, irmãos, não é a religião, a placa denominacional, mas é o dom da fé que só pode ser dado aos eleitos. Por isso que nós somos salvos. Somos salvos pela graça mediante essa fé que é dos eleitos. Quem não é eleito, quem não foi escolhido, quem não faz parte do prognóstico, do plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, não pode receber esse dom. Agora, o eleito que tem esse dom, que recebeu, que é salvo por graça, se ele começar a recuar e a olhar para aquilo que o material está sendo apresentado, diz Paulo, o Senhor dizendo, eu não tenho prazer nele, porque é impossível agradar a Deus se não for pela fé. É impossível. Impossível. Então, Abraão habitou na terra alheia. Olha que diz aí o versículo. Ele habitou, não passeou não. Sabe o que Deus falou assim, tá vendo isso aqui? Tudo é seu. Então ele chegou lá e habitou. Cavou, mas a terra não era dele. Tinha dono. Ele foi lá e cravou as suas estacas, e habitou. Porque ele acreditou nas promessas do Senhor, ele via isso acontecendo. A terra não era dele, porém da promessa era dele, o Senhor já tinha lhe dado, então ele tomou posse. Construiu a cabana para ele, Isaac e Jacó. Tudo isso ele fez porque ele creu no invisível, irmãos. Você não pode esquecer que os cristãos são os únicos, sempre foram, que acreditam num Deus único, invisível. Os verdadeiros cristãos, com todo o respeito que eu tenho pelos cristãos católicos, mas nós não temos a mesma necessidade que muitos dos católicos têm de ter que ter uma imagem, seja ela de barro, de pedra, de ouro, de prata, do que for. Nós não precisamos ver nada, porque o nosso Deus é invisível, mas real e poderoso nas nossas vidas. Então nós vivemos por fé nele. Então, ele viu o invisível e por isso ele fez tudo isso, vivendo por fé. Para ver o invisível, irmãos, você não pode viver ou andar por vista. 2 Coríntios 5 e 7. Irmãos, andar por vista
é ruim demais para quem é de Deus. É ruim demais. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, irmãos. 5 e 7. Olha o que diz aí a palavra. Alguém pode ler? Alguém achou? Pode ler? Lê aí, por favor, 5 e 7. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Cita uma vista aí. Vamos lá, irmãos, participa. Me ajuda aí. Uma vista aí, irmãos, nos dias de hoje. Televisão. Carrão. Vírus. Tá aí, irmãos, é a vista. Tudo que os seus olhos e os meus olhos carnais vê é vista. O que Abraão via no corpo dele, no corpo de Sara, era vista. Mas nós não fomos chamados para andar segundo as vistas. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor, irmãos? Você não pode olhar a televisão, a mídia e essa confusão que está aí colocada e querer viver a sua vida se orientando por isso, irmãos. Aí você vai ser um homem natural. E eu não sou natural, sou ET, sou extraterrestre. Meu espírito foi criado milhões e milhões de anos antes da fundação do mundo. Eu vivo sobrenaturalmente nessa terra, sempre vivi. Não ande por vista, irmãos. Escute o que eu vou te dizer. Todas as vezes que as pessoas vivem por vistas, elas caminham para a destruição total e absoluta de suas vidas. Nós não fomos chamados para viver por vista, mas somente por fé. Quando se vive por fé, irmãos, essa fé que nos faz ver o invisível, nós focamos as nossas vidas somente no invisível. Isso irrita o mundo, viu, irmãos? Pode crer. Os familiares ficam meio irritados. Como você vai para a igreja? Igreja tem que ficar confinado, você não pode ir para a igreja, não. Que é isso? Como é que você vai para a reunião lá? Que reunião é essa? Que coisa é essa? Que negócio esquisito é esse? Às vezes os parentes se implicam, irmãos. Às vezes os colegas no trabalho ficam implicados porque você não se deixa abater. Você fala, não, você vai passar. Então, vamos seguir a vida. Fique irritado. Já viu as pessoas de autocomisseração, aquelas pessoas que autopiedade? As pessoas veem essa situação toda e elas ficam mais ainda. O crente é não, o crente fala, não. Nada de negócio de autopiedade, de autocomisseração. Jesus, quando começaram a falar, ai, tadinho de Jesus, ele falou, não chora por mim não, chora por vocês aí. Eu estou cumprindo a minha missão. Eu sei o que me espera após isso aqui tudo. O meu nome estará sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. A gente não tem que ter autopiedade de viver dessa forma. Então nós focamos no invisível, porque o que se vê é passageiro, irmão. Mas o que se não vê, aos olhos carnais, somente pelos olhos da fé que se vê, é eterno. Diga eu recebo. Olha o que diz em 2 Coríntios 4,18, irmãos. 2 Coríntios 4,18. Olha que palavra tremenda, meu querido. Eu quero que você se encha. Ele fala assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. O que ele está falando? O invisível. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, as que são invisíveis, são eternas. Eu não sei
como é que está a sua tradução aí. A minha está falando não atentando. Tem alguma tradução diferente? Não atentando. Está todo mundo falando igual? Não atentando. O que significa isso? Não focando. Não foque naquilo que os seus olhos veem, os seus olhos físicos veem. Por quê? Porque os seus olhos físicos estão vendo o que é temporal, o que é material, o que é fraco, o que é mentiroso, o que é engano. Você viu o menino? Só abrindo um parênteses, o ministro da saúde, o novo ministro lá, que é uma farra agora, né? Cada semana tem um ministro novo. Mas o novo ministro da saúde, ele falou lá, ele falou, escuta, eu não sei, vocês estão assim e tal. Você viu que o índice de favelados com Covid é 0, quase? E olha que lá não tem jeito de fazer isolamento não, porque é tudo em cima do outro. Tudo em cima do outro lá. Tudo parafitas. E lá não tem isso. Daí você começa a perceber que tem muita mentira nesse negócio, mano. E os moradores de rua que moram debaixo das pontes, mano. Ah não, mas esse vírus ele ataca só gente mais assim, de classe média alta. É muita mentira, irmão! É muito engano, e você vê a confusão, cada um fala uma coisa, cada um quer. Então assim, é os olhos nossos que veem isso aí. Nós não podemos viver por isso, nós temos que viver por aquilo que é eterno. Sabe o que é eterno, irmãos? Aqui, ó. Aqui, ó. Palavra de Deus, irmão. O Senhor diz, ó, vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Meu querido, eu estou agarrado nessa palavra. E eu decidi, eu com a minha família em casa, nós não vamos ouvir nada que o mundo fala. Fico sabendo das notícias porque os outros ficam comentando na cidade. Ah, é errado, eu não vi. Você não viu, não? Não vi. Mas fala aí. Ah, ele fala. Ah, tá bom. Vou seguir minha vida. Meus planos, meus projetos. Amado, eu não quero nem saber. Pastor, mas se, amado, eu decidi crer na palavra de Deus, viver segundo o invisível. E olha, e as coisas estão caminhando. Vou surfando por cima das águas. Ó, surfando. O Senhor diz, enquanto você fica vendo o invisível, Pedro, enquanto ele estava vendo o invisível, ele andava por cima das águas. Quando ele começou a ver o vento visível, ele já começou a afundar. Não fique vendo o visível. Se você vê o visível, você vai ficar depressivo, paralisado, aterrorizado. Você não vai conseguir dormir, você vai comer mal, você vai dormir mal, você vai viver uma vida no inferno se você começar a ver o visível. Agora, começa a ver e viver o invisível. Vai cair 1000 do seu lado, 10.000 da tua direita, e você vai ficar surfando. Afunda um aqui, afunda lá, troca ministro, troca isso, troca aquilo, faz aquilo, e você surfando, vivendo por cima, porque você vê o invisível, você crê no Deus Todo-Poderoso, você anda segundo a fé te faz você ver de forma transcendental, você diz, eu creio, o Senhor disse que esse ano é o ano do poder manifestado em nossas vidas, Ele prometeu, se Ele prometeu, eu vou crer nessa palavra. Explodo o mundo, mas eu vou viver focado no invisível. Para terminar agora, irmãos, abra aí um exemplo de gente que tem milhares, a Bíblia é cheia disso, mas eu vou mostrar só um aqui, bem aqui, em Lucas capítulo 8, versículo 43, já terminamos. Eu acho que você já ouviu falar dessa mulher. Lucas capítulo 8, versículo 43. 8:43. E uma mulher que tinha, a Bíblia não fala nem o nome dela, porque não importa.
O que importa é a atitude dessa mulher. O nome não importa muito, se é Tiago, Josué, William, se é Celso, não importa. Sabe o que importa? É a nossa atitude de fé. É a luz de Deus que está em nós, isso que importa. Aí diz, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia o quê? 12 anos. Ela tinha uma hemorragia constante, 12 anos. As mulheres têm, às vezes, 7 dias de menstruação, já fica só os anjos, né? 7 dias. Essa mulher, 12 anos sem parar. Dá para você imaginar, mulher? Nós homens só fica meio de longe vendo assim, não tem muita, mas a mulher que vive o drama sabe da situação como é que é. E gastara com os médicos todos os seus haveres. Então todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou com os médicos, todos os recursos ela gastou com os médicos da época, medicina da época, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Olha a atitude dessa mulher. No livro de Mateus fala com mais clareza um pouco desse texto. Mas irmãos, essa mulher ouviu falar de Jesus, ela se redobrou nas suas forças, 12 anos com hemorragia, depois de gastar tudo, e ela foi até lá, mas ela foi vindo a sua cura. Essa mulher aqui, você vê que ela poderia parar Jesus lá no meio da multidão, gritar, não, ela falou, não preciso, eu posso ser indiscreta, esse é o enviado de Deus, é o Messias. Eu já ouvi falar, ele já ressuscitou mortos, curou leprosos, ele é o Todo-Poderoso, eu vejo que ele tem poder. Ela falou, eu não preciso de parar ele e fazer nenhum, eu vou indiscretamente só tocar lá e eu vou ser curada. Olha a determinação, olha a classe de confiança e de visibilidade do invisível. Aí Jesus disse, quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta, te oprime e dizes, quem é que me tocou? Olha, a multidão tocava em Jesus, mas nada acontecia. Tem um monte de gente desse jeito, irmão. Caminha no meio da multidão. Aí eu creio em Deus, eu creio na palavra, mas você viu o que o Dora falou? Você viu o que o SBT diz? Você viu o que o Globo diz? Você viu agora? As pessoas vivem disso. E a vida não floresce. A multidão apertada e nada acontecia, mas uma pessoa que viu o invisível, que acreditava, que disse, eu vou receber. E Jesus disse, alguém me tocou. Eu não estou falando dos religiosos que estão aqui me apertando, não. Estou falando alguém com fé, que vê o invisível me tocou. Porque bem conheci que de mim saiu virtude, poder. E é isso mesmo, irmão. A física quântica fala que é isso. Que nós somos dotados de uma energia, de um poder extraordinário. Você já teve a experiência de chegar em algum ambiente e você sentir até dor de cabeça porque o ambiente está pesado? Quem já teve isso? Eu já tive muito isso. Você chega num ambiente, ali, energeticamente falando, a virtude que está ali não é virtude, né? É um negócio pesado, é um negócio. E você fala, nossa, que ambiente pesado. E ao contrário também existe. Às vezes você está meio assim, você chega num ambiente, parece que a paz entra no teu coração, aquela casa é uma casa de um ambiente suave. Virtude. E aí, ele diz, no versículo 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, porque ela era muito tímida, ela queria que fosse tudo de forma indiscreta, e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, contou a sua situação.
e logo sarara. E ele, Jesus, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Foi a orla que salvou ela? Não, a fé, irmãos, te salvou. A fé salva ou não, irmãos? Sim. Mas só do fluxo de sangue? Não. E do corona? Salva também? Salva ou não, irmão? Sim. Não é possível. Eu sirvo Deus que chegou no sepulcro de Lázaro e disse: sai para fora, Lázaro, depois de 4 dias morto. Ou isso é só historinha? Você lembra quando Deus agiu na tua vida lá atrás? Você estava no inferno e Deus tirou você de lá. É o mesmo poder que salva. Então segue a tua vida vendo o invisível. Você consegue ver anjos poderosos com espada de fogo guardando a tua vida e a tua família por onde você passa? E eu vejo isso. Quando eu saio para trabalhar, que eu deixo a minha família em casa, eu deixo com essa certeza de que em casa fica anjos poderosos guardando a minha família na minha casa. E que também vai anjos poderosos me acompanhando por onde eu for. Pastor, mas e se eu morrer? Você não morre mais. Você passa dessa vida à eternidade. Você já morreu com Cristo na cruz do Calvário. Nem a morte, nem a vida nos pode separar do amor de Cristo. Assim seja, assim diz o Senhor. Acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.